Vamos dar continuidade aos estudos dessa disciplina, tópico 7, Economia da Dança, e vamos aqui seguir esse raciocínio que entende, né, que nós estamos falando de um campo de estudos da economia aplicada aos estudos destinados a pensar um objeto, que é a dança e as artes. Nesse encontro, a gente vai dar seguimento a esses desafios, que é estudar a economia, né, do campo artístico, né, mas não pensada como uma economia autônoma, mas uma economia como ciência aplicada ao estudo de caso da dança, tanto como uma produção artística e tanto como trabalho. Vamos pensar aqui 5 itens, né, inicialmente. A lei dos retornos decrescentes, o tema da escassez do trade-off, né? E a maneira como os trade-offs se relacionam com os custos de oportunidade, os custos ocultos, né? E depois, um bloco amplo distribuído no tema dos incentivos econômicos. Vamos falar sobre a economia da dádiva e do dom, uma abordagem antropológica da economia, e a relação disso com dois grandes temas, a transferência incondicional e a transferência condicionada de finanças, de recursos, né? Para tentar entender como isso se aplica à noção, à abordagem de incentivo público governamental, né? O incentivo ao consumo, de um lado, e o incentivo à cultura, de outro. Então, o que é a lei dos retornos decrescentes? A lei dos retornos decrescentes é uma lei econômica que vem, né, dos estudos da economia clássica. Seus trabalhos estão presentes, suas abordagens aparecem já na obra de Ricardo, de Malthus e também de Turgot, né? O que ela visa é abordar a maneira como, no curto prazo, o comportamento dos fatores de produção, né, ou dos insumos de produção agem. Então a gente vai trabalhar com um período menor, né, e como então há um realinhamento, um realocamento, então mudando uma curva de atuação, né, uma curva do comportamento dos fatores produtivos. Né? Vamos lembrar que para a teoria clássica, pensando em Ricardo, Malthus e Turgot, nós temos apenas 3 fatores de produção: terra, trabalho e capital, que já vimos nos outros slides, no outro conteúdo, né, em anexo. O trabalho, então, é a força de trabalho propriamente dita, né? Então, o investimento, né, na ação, né, produtiva humana. Né? O capital é representado pelo conjunto de máquinas, instalações, equipamentos, mas também meios materiais, finanças, né, investimento em capital intelectual, cognitivo, né, que depois nós vamos falar um pouco sobre isso, né, nas formas de pensar outros modelos para o capitalismo, e a terra, que é a matéria-prima. Então, hoje podemos pensar em recursos naturais, minerais, né, florestais, ambientais, a água, energia eólica, energia hidráulica, energia solar. Né? Posteriormente, nós vamos encontrar uma retomada dos temas da economia como ciência moral, ético-política, na obra do Alfred Marshall, que vai incorporar um outro elemento que ele vai chamar de fator produtivo da organização ou das instituições sociais. Né? Para ele, existem, além dos insumos da força de trabalho, do capital e da terra, os insumos ligados às instituições, né? Que são insumos de caráter social, que envolvem os agrupamentos humanos, a organização societal, as interações entre os agentes, né? E como isso é incorporado, né, aos custos, né, e também como um fator que acelera ou reduz a produção dos produtos e também dos serviços. Né? Mais atualmente, a gente ouve falar bastante também de uma terceira, que a gente chamaria de talvez um quarto ou um quinto fator de produção, que é o empreendedorismo, e alguns autores consideram, né, que a tecnologia, né, deveria ser considerada ainda também um fator de produção nas sociedades contemporâneas. Isso tudo vem de um campo de trabalho, de estudos dentro da teoria econômica chamada teoria da firma. Né? A teoria da firma, ela visa pensar a maneira como os meios, né, geram a maximização dos lucros, ou seja, como, né, a receita total, retirado todos os custos, né, de um processo produtivo, da geração de um produto ou de um serviço, e o resultado final seria o lucro. Os resultados, então, dariam uma taxa de lucratividade, né, formando exatamente o conjunto total das receitas, né, né, somando receitas, despesas e, finalmente, os lucros.
As receitas de uma produção, né, seja de produtos, seja de serviços, dependem de uma maneira bastante simples, né, daquilo que a gente já viu no momento anterior. Da quantidade ofertada, que gerará preços, né, que serão disponibilizados no mercado e que vão criar efeitos na demanda. Né? Então, a teoria da firma, ela olha do ponto de vista da produção, né, do quanto a gente oferta de bens e serviços para o mercado. E é nessa quantidade de oferta que a gente vai estabelecer o valor dos preços, né, dentro de uma estrutura de mercado. Então, o preço identifica o poder, né, de compra dos agentes no final dessa cadeia. Os custos são formados de que maneira? Né? Então aí a gente começa a pensar. Então eu tenho uma teoria da firma e dentro disso eu tenho que pensar a questão de uma teoria dos custos. A teoria dos custos vai ser abordada pelo viés da teoria da produção. Então, todo empreendimento, eu quero abrir uma escola, eu quero abrir um negócio, eu quero montar um espetáculo, eu quero fazer um microempreendimento individual, eu quero fazer a gestão da minha carreira, envolve, né, uma articulação, um agenciamento entre os diversos fatores produtivos que estarão disponíveis para realizar as suas tarefas, né, que vão gerar finalmente os produtos e os serviços que a gente pretende ofertar para os outros no mundo do mercado. Né? Então, isso tudo vai promover, né, a geração ou do serviço, qualquer que seja, ou do próprio, de algum produto especificamente. Né? É nesse processo de produção, por exemplo, dos nossos serviços, né, que nós temos que pensar que existe sempre algum fator de produção que é espontaneamente ativo, ou seja, é aquele que é aplicado de modo mais intensivo e que vai movimentar o processo produtivo em termos gerais. Dentre os três que a gente tem, terra, trabalho e capital, um dos fatores sempre é um fator que é o maior agenciador dos demais. É então que nós vamos começar a pensar no que a gente chama de investimentos de capital. Se a gente pensa, né, numa atividade qualquer que envolve alguma, por exemplo, algum tipo de aquisição de tecnologia, por exemplo, uma pessoa vai no início da era, né, da divulgação, da distribuição, da formação das primeiras escolas de um método como Pilates, por exemplo. Né? É preciso fazer um uso muito intensivo de capital, investimentos de capital, de suma importância, para a gente poder, então, acessar esse mercado de produção. Eu não posso dar aulas de Pilates, não posso ter uma escola de Pilates, se eu não tenho os equipamentos de Pilates. Né? Eu não tenho como montar uma sala adequada sem esses equipamentos. Né? Então, e quanto maior a qualificação e acompanhamento e a melhoria das condições de trabalho, né, uh, melhores recursos serão disponibilizados por esse investimento de capital. Os fatores naturais, que seriam fatores produtivos que aparentemente não são tão importantes no setor de serviços como o setor da cultura e das artes, eles também estão presentes. Né? E eles devem ser pensados também, por exemplo, como local, ambiência, são fatores naturais, iluminação, né? Condições de trabalho, né? Acesso, né? A determinados recursos ambientais. Então, bom, eu preciso ter um acesso, né, a equipamentos urbanos, a parques, a locais. Por exemplo, eu vou montar uma, uma escola, né? E ela vai ser dedicada a fazer certos treinamentos físicos na rua. Então, eu tenho que ter condições de ter acesso a isso de forma mais facilitada, né, para os meus alunos. Tradicionalmente, então, como a gente viu, o que a gente chamava de fator terra estava muito ligado a um conceito tradicional de extração ou do negócio agrícola, agropecuário e atualmente do conceito de agronegócio. Mas na real, hoje, ações artísticas, ações culturais e até ações religiosas, né, artísticas, né, mágico-religiosas com cunho cultural, elas também fazem certas exigências especiais em relação à questão do ambiente, da natureza. Então nós temos também arte ecossistêmica, arte ambientalista, né? E esse fator acaba, né, sendo de suma importância, por exemplo, na determinação de certos perfis de trabalho no processo criativo. Então, por exemplo, às vezes morar numa comunidade agrícola,
né? É necessário um determinado grau de investimento, condições para essa moradia, né? Para que o trabalho possa ser realizado nesse local adequadamente. Por exemplo, trabalhos com terapias corporais, né? Que envolvem fatores ambientais muito específicos, né? Isso também é uma forma de pensar uma tipologia de serviço. Eu estou ofertando um serviço cujo o elemento ambiental, a natureza, o grau de acessibilidade, né, os recursos daquele lugar, da mata, da água, enfim, etc., todos devem ser considerados quando eu estou aplicando ali uma regra para fazer o cálculo desses custos, né? Então, quando nós estamos pensando nesse campo, nós estamos tentando entender a maneira como esses fatores de produção, vejam, terra, capital, que a gente exemplificou, e também o próprio trabalho, num curto prazo, num processo produtivo qualquer, que visa gerar algum produto ou um serviço, afeta diretamente as condições de situação. E a mudança da presença, né, com a maior presença do fator produtivo, afeta a quantidade de produção, né? Se afeta a quantidade produzida, nós entendemos então que vai afetar um cadeamento do sistema de preços e também vai afetar o que é ofertado. Então, na verdade, o demandante vai ter assim, uma escassez ou às vezes um excesso de oferta, né? A oferta de um serviço, ela tende a crescer toda vez que a gente tem condições de disponibilizar esse fator preponderante. Por exemplo, o trabalho ou a mão de obra, ou seja, a presença do trabalho, né? Então, se eu tenho um grupo de profissionais, né, adequados, então ajustados, né, no curto prazo, eu posso oferecer mais serviços, né? E é isso que a gente vai começar a entender aqui. A premissa, então, é que no curto prazo, né, nós não podemos alterar diretamente o capital, né? Então é muito difícil, por exemplo. Eu tenho uma sala de dança, né? Eu, às vezes, não tenho condições de comprar equipamentos, né, de fazer um ajuste, de mudar de espaço, de fechar um contrato de locação, né, de adquirir novos materiais para uso, etc. E tal. Então, a tendência do fator de produção, que é mais facilmente modificável no curto prazo, é justamente o fator trabalho. A variação do fator trabalho no curto prazo. Então, o que a gente tem aqui é que para a gente aumentar a oferta de um produto ou de um serviço, eu preciso contratar, né, e incorporar mais fator trabalho para aumentar e movimentar a quantidade que está sendo produzida. Toda vez que a gente quer crescer no setor de serviço a curto prazo, a gente então inicia um processo de contratações em vários formatos, né? Hoje nós temos então uma legislação que permite, né, parcerias de trabalho em formas as mais diversas. Por quê? Porque é difícil alterar a capital e é difícil também alterar o fator terra, né? Então, geralmente, a mão de obra é o fator que opera uma dinâmica do sistema produtivo no curto prazo, nessa tese clássica. Bom, essa produção vai gerar então o que a gente chama de uma linha de produtividade. E essa produtividade vai ter que ser analisada em termos de resultado total, resultado médio e resultado máximo. Então passamos a compreender que os conceitos de produção e produtividade indicam o mesmo campo de compreensão teórica, mas são duas questões distintas. Então, a produção é a quantidade de produtos e serviços ofertada, e está ligada, né, à oferta e demanda, e a produtividade é um índice, né, é a produção dividida pelo número de fatores que foram aplicados a ela. Aqui então entendemos, né, que a produção se divide em três formas de cálculo. Uma produção total, que é a quantidade que produzimos num determinado período de tempo. Então, é a quantidade de produtos ou de serviços, de aulas, etc. E tal. Por exemplo, então eu tenho uma semana. Quantas aulas eu ministro numa semana? É a quantidade de produção num determinado período de tempo. É o volume total do que é realizado, né? Então, num determinado tempo. Por exemplo, a quantidade de horas trabalhadas no mês de serviço.
A produtividade média que resulta da divisão dessa produção total em relação ao conjunto da mão de obra. Então, por exemplo, se nós temos uma escola que tem uma equipe, a gente vai ver a produção total de todo o conjunto docente e vai dividir pelo número de elementos que formam o fator trabalho, ou seja, a mão de obra. É a quantidade total dos serviços ofertados, divididos em relação aos profissionais que formam a equipe. Essa forma a produtividade média, por exemplo, no caso, a gente estava pensando numa produtividade mensal, então a gente tem uma produtividade total do mês, que é o conjunto total de aulas ministradas, e depois a gente vai ter uma média de quantas aulas cada um dos integrantes da equipe realiza. E a produtividade marginal, que é a maneira como varia o produto total, né, em relação ao acréscimo de unidades de fator produtivo num determinado período de tempo. Então, o que é a produtividade marginal? É a diferença que existe entre a produtividade de cada unidade independentemente e toda vez que a gente agrega uma nova unidade de fator produtivo trabalho, a gente recalcula isso. Exemplo, então, vamos entender o exemplo. A gente tem uma escola, né? A gente contrata um professor para um determinado número de turmas. Né? Esse professor vai permitir, então, por exemplo, eu trabalho 2 pessoas, permitir abrir um número X de turmas com uma divisão de blocos de tarefas, gestão do trabalho propriamente dito. Né? Aí, então, a gente faz um cálculo e aumenta a média da produtividade média do grupo. Se a gente tem 4 turmas com um docente, a produtividade total desse docente é o número das próprias turmas que ele ministra aulas. Então, a produtividade total deles são 4 turmas. Né? Mas se eu tiver, né, 2 professores na escola e pudermos abrir não apenas o dobro, mas, por exemplo, digamos que agora eu tenho 2 professores e ao invés de ter 4 turmas, a gente abriu 10. Ou seja, a gente aumentou a produtividade média da equipe, que era de 4, que era a própria produtividade do professor 1, para 5 turmas. Né? A gente tem um professor que ministrava 4, entrou um segundo professor, passamos a ter mais 6 turmas, temos 10 no total, temos uma produtividade média de 5. Né? 2 pessoas, então, nos permitem fazer uma melhor gestão do trabalho e aumentar a produtividade média da equipe. Né? Mas qual é a produtividade marginal do trabalho desses professores? Se o primeiro era 4, o ingresso do segundo professor, gerando 10, será o quê? 6. A presença do segundo professor aumenta, né, a mão de obra e aumenta a produtividade marginal maior do que a quantidade anterior, ou seja, há um aquecimento, né, da produtividade naquela economia daquela escola. Né? Então, o segundo professor vai acrescentar ao produto total do trabalho 6 itens, 6 salas de aula. Né? E a gente então está diante de um rendimento crescente. Bom, aí eu chego à conclusão, então vai valer a pena, né, eu contratar mais uma pessoa. E o que acontece? Eu contrato mais um e eu consigo aumentar 14 turmas. Eu tenho um problema de capital, né, eu tenho um problema então de equipamentos, de salas, eu não consigo, não adianta, eu aumentei as turmas, mas os horários não batem, né, eu tenho aqueles problemas, porque aí eu tenho que administrar a gestão das salas, então eu não consigo aumentar, né, tipo 4, 6, né, fazer um aumento da produtividade marginal em 8, por exemplo. Eu aumento mais 4 turmas. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho uma nova produtividade total mais elevada, de 14. Eu tenho uma produtividade média, né, que é os 14 dividido pelos 3 docentes. E eu tenho uma produtividade marginal do ingresso do terceiro elemento de 4. Né? Então, eu tive um acréscimo e depois eu comecei já um declínio. Então, comecei a observar que quando eu contratei o terceiro professor, eu reduzi o meu potencial de produtividade marginal. Fatores variados aqui são presentes, então, como eu estava falando. Então, um professor, né,
poderia ter quantas turmas? Então a gente foi aumentando lá. Então, no caso seguinte, a gente aumentou para 4, aumentamos, continuamos com 4, então houve um equilíbrio. Depois a gente contratou 5 professores, aumentamos 21 turmas, mas houve um acréscimo lá no final de apenas uma produtividade marginal de 3. Então a gente subiu para 6, estabilizou em 4 e depois teve um processo de declínio. Então vejamos assim: com o aumento de 1 para 5 professores, reduziu-se a produtividade marginal de turmas de 5 turmas para 3 turmas. Então a gente está vivendo um momento de uma curva descendente de produtividade. É o que a gente chamará então, pela lei, a lei do rendimento marginal decrescente. Podemos afirmar então que nesse caso, 2 professores trouxeram produtividade crescente e a partir da terceira contratação nós tivemos um primeiro movimento decrescente, um rendimento decrescente que se estabilizou entre a terceira e a quarta contratações, né? Um rendimento estável. Então, temos rendimento ainda, temos aumento do produto total, mas ele já é decrescente, na medida em que seu limite de ganhos foi atingido com 2 unidades de força de trabalho. Em algum momento, né, essa curva decrescente pode ficar negativa. E então a gente vai passar, né, a um estado negativo. A lei dos rendimentos decrescentes deixa de ser aplicada e a gente começa a falar do resultado negativo de produtividade. Então, entendemos aqui que produtividade marginal é uma lei da produção, que analisa o resultado não dos produtos, mas os resultados da produtividade no curto prazo, né? E a variação causada pelo ingresso de um novo fator produtivo, que é o fator que é mais móvel, que a gente chama de fator trabalho, já que fatores como terra e capital têm mais dificuldade de serem mobilizados no curto prazo, né? Ela pode ser produtividade crescente, decrescente e finalmente uma produtividade negativa. Né? Por isso é que Malthus também é apresentado aqui, né? Porque ele também usou essa ideia de que havia um aumento do grupo populacional, né? A população representada pela mão de obra, né? Que poderia ser contratada e que ela teria um ponto ótimo de expansão. E que a partir desse momento ela então entraria num efeito decrescente e finalmente se tornaria negativa. Né? A economia do sistema de trabalho no curto prazo, né, analisa, né, que existe um momento, um determinado momento do processo produtivo, aqui a gente vê um caso bem pequenininho, né, mas há um momento em que há uma super expansão da força de trabalho e que logo em seguida vai gerar seus efeitos inerciais com uma tendência a reduzir a capacidade produtiva de um grupo, do indivíduo agregado. Então, o acréscimo de força de trabalho necessariamente não representa aumento de produtividade. Então, como vimos, chegará um momento que os retornos se tornarão negativos. Né? Essa lei trata do momento em que a curva faz essa inflexão rumo à redução dos retornos. Né? Por isso, retornos decrescentes. Existe retorno de produção, mas a gente começa um processo de redução de produtividade. Né? E aí a gente começa a observar que na produtividade a gente começa a investir, então a gente está fazendo uso dos mesmos fatores capital e terra com menor rendimento do fator trabalho. Né? A primeira lição, então, que retiramos daqui da lei dos retornos decrescentes, dentro da economia clássica ainda, né, é que temos que aprender a avaliar o ponto ótimo de crescimento do nosso projeto, do nosso negócio, das nossas aulas, do nosso processo de investigação. Há um ponto ótimo e a partir daquele ponto a gente começa a ter um declínio. Né? Até onde podemos aumentar fatores de produção e garantir um retorno crescente como resultado? E quando é que a gente vai começar a curva decrescente e finalmente chegar a resultados negativos em termos de produtividade? Então, já tomamos, né, do encontro anterior essa noção central da economia clássica, que é o tema da escassez. Sabemos que lidamos com recursos escassos frente a desejos, necessidades, demandas imensas. A escassez exige, então, dos indivíduos que eles realizem escolhas. Sempre se faz, né, uma escolha dentre alternativas. Nesse sentido, alguma coisa sempre fica de fora. Né?
é preciso descartar algum outro uso possível, alternativo, desses valores que serão investidos. Não se pode escolher, né, pensando na teoria dos agentes racionais da economia, de uma maneira simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, dois bens ou dois serviços. Eu não posso fazer duas aulas ao mesmo tempo, eu não posso comprar dois livros ao mesmo tempo e lê-los ao mesmo tempo, né? Enfim. Vamos dar um exemplo, né? Um investimento num curso universitário e uma formação não acadêmica, né? Então, a gente vai fazer então duas tabelas, né? Numa tabela 1 a gente vai colocar fator temporal. Então, um curso universitário ele tem uma média, digamos que a gente está pensando num curso de dança mesmo, né? Um curso que dura de 4 a 8 anos. Vamos pensar num tempo médio. Um aluno vai fazer esse curso em 5 anos, né? Em 5 anos, ele vai fazer um cálculo de todas as suas despesas de deslocamento, despesas de alimentação, que ele vai projetar para os anos seguintes, né? Imaginando quanto ele teria que fazer de investimento, contando que seja um curso público, que ele não teria que pagar esse curso de graduação, quanto ele vai fazer de investimento durante esse período de 5 anos. Além disso, ele precisa fazer o custo do tempo, né? Então, ele vai saber o quanto ele receberia, por exemplo, trabalhando, dando aulas, fazendo alguma outra atividade qualquer, o quanto ele receberia caso ele não estivesse fazendo aulas naquele horário, né? Então, ele pode comparar esse investimento no curso com duas outras situações. Com a situação de ele exclusivamente estar no mercado de trabalho e ter retornos financeiros específicos do mercado de trabalho, ou trocar essa formação acadêmica por um tipo de formação ligada a cursos livres, viagens, estágios. E aí o que contaria bastante seria o valor do tempo que ele está gastando para fazer a formação acadêmica. Então, se esse curso tem 4.000 horas de duração, ele imagina o que ele pode fazer em 4.000 horas. Né? Quantas outras atividades podem ser feitas no período de 4.000 horas? Nesse sentido, né, diante da escassez, o agente econômico precisa aprender a avaliar racionalmente, né, identificar qual é o efetivo impacto profissional no mercado de trabalho dessa titulação. Naquele mercado local, no mercado regional, nacionalmente, né, como isso impacta no desenvolvimento e desdobramentos futuros de uma carreira, né, avaliar o selo da instituição, se ele é compatível e comparável a outros tipos de selos de certificação profissional. Isso é o que a gente chama pensar no formato do trade-off. Aplicar o seu rendimento, a sua renda, né, em algum tipo de atividade econômica de longa duração exige que eu faça uma avaliação de perfis semelhantes de investimentos, né? Investimentos de 5 anos. Então, 5 anos seriam atividades de longa duração. Então, o que eu posso comparar, o que eu tenho comparavelmente em termos de longa duração? E aí eu vou compreender o quanto eu vou investir e quais são os retornos possíveis. Eu estou fazendo o quê? Um raciocínio de trade-off. Mesmo as políticas sociais e as políticas públicas, por exemplo, no campo da cultura, fazem parte desse raciocínio de trade-off. É preciso, por exemplo, observar como governos, em suas políticas de governo e políticas de Estado, fazem empregos de valores monetários da poupança do governo, né? E fazem eleições de percentuais, o quanto vai ser aplicado em saúde, o quanto vai ser aplicado em educação, o quanto vai ser aplicado em artes, o quanto vai ser aplicado em cultura, o quanto vai ser aplicado em segurança pública, né? E isso vai desenhar uma política de longa duração para um governo de 4 anos e às vezes para uma política de Estado de 10 anos, por exemplo, uma política nacional para a educação, um plano nacional de cultura de 10 anos, né? Assim, né, as escolhas dos gastos públicos também são investimentos, né, que envolvem a seleção do trade-off e, mais ainda, implicam um tipo de escolha, né, moral e política do agente institucional. Nós também, quando fazemos nossas escolhas e aplicamos o trade-off, estamos implicados tanto do ponto de vista moral e ético-político, quanto do ponto de vista subjetivo, porque as nossas escolhas também envolvem vários graus de subjetividade, né?
né? É sempre assim, entre aquilo que a gente escolheu e aquilo que a gente deixou de lado, existe um chamado custo oculto. Que custo é esse? É o custo de uma escolha. É o que a gente chama então de custo de oportunidade. É o custo de ter trocado uma oportunidade por outra e ter seguido um outro rumo, ido numa outra direção. Todas as ações individuais e até num plano de ações institucionais governamentais envolvem sempre ganhos e perdas, custos que são implicados nas oportunidades de acordo com as escolhas que são feitas. Bom, entramos então agora no entendimento do que nós chamamos de incentivos econômicos. A economia do comportamento, a economia comportamental, ela aborda muito essa questão e ela coloca no centro dos processos dos agentes econômicos, das suas interações, a noção de recompensa como uma regra que integra os sistemas econômicos. Todos os indivíduos, do ponto de vista econômico, esperam resultados. Os resultados devem ser incorporados também a um mecanismo de recompensas, baseado num conceito econômico de incentivo. Desse modo, as economias promovem, por exemplo, coisas como um desconto, um cartão de fidelidade, né? Qualquer um mecanismo que seja um incentivador, né, dessa relacionamento, né, que não só produz resultado final, mas produz incentivo para a manutenção daquele relacionamento, está diante de uma economia do incentivo. Os mecanismos de incentivo a clientes e a usuários, né, precisam também ter uma contrapartida, ou seja, precisam estabelecer um relacionamento, uma correspondência, né, em relação ao grupo de quem está ofertando, a empresa, o empreendedor, o ofertante, né, o docente que oferece aula grátis, etc. e tal. O cartão de desconto ele precisa oferecer para o ofertante alguma vantagem. Que tipo de vantagem é essa, por exemplo? Uma vantagem de que o sistema permite controlar as compras e avaliar o perfil de compras de um consumidor. Né? Então, quando eu vou agregando incentivo, eu também vou entendendo os perfis de consumo dos indivíduos. Né? A fidelização é uma forma de conhecer perfis. Né? E aí a gente entraria depois com a questão das estratégias de marketing dentro do campo econômico, fazendo com que os usuários se movimentem e cada vez mais, então, na contrapartida, em relação aos ofertantes, eles possam traçar ações mais e mais personalizadas em relação à oferta de produtos e serviços. Esses mecanismos, então, se expandem, por exemplo, né, com campanhas, né, e às vezes com agentes externos, né, que vão falar e vão, vamos dizer assim, corroborar esse gesto do incentivo. Né? Por exemplo, um negócio muito pequeno, que não tem profissionais muito especializados em marketing, pode fazer desenhos mais simplificados de oferta, de acordo com o perfil de interesse dos seus usuários, dos seus serviços, dos seus clientes. Né? É muito importante compreender que toda vez que a gente está diante de um empreendimento ou negócio, independentemente do tamanho dele, é preciso ter algum tipo de ferramenta diagnóstica que descreva o perfil do usuário, que descreva o perfil do receptor, que descreva o perfil do consumidor desse produto ou desse serviço. Né? Porque o incentivo é uma forma de fidelização, uma forma de interação, uma forma de relacionamento econômico que não termina apenas com os resultados obtidos, por exemplo, nos índices de lucratividade. E aí então é que a gente começa a entender e a observar que essa racionalidade ligada a outros aspectos de caráter simbólico da economia do campo do simbólico envolvem dimensões como status, recompensas emocionais, relacionamentos, grau de qualidade das interações, reconhecimento por parte do outro, um relacionamento de poder, influências e reforço de sistemas de crenças. Então,
Aulas gratuitas, como eu disse, são também formas que remetem a um sistema cristão da economia da dádiva, ou seja, a doação de aulas, né, está muito associada à ideia de doação, de dádiva ligada a toda uma economia do sistema cristão. O que é então a dádiva? A dádiva, que também é conhecida por alguns autores como a economia do dom, né, ela também foi estudada do ponto de vista dos fenômenos econômicos, por parte de uma disciplina, de um ramo, né, da antropologia chamada antropologia econômica, prioritariamente, e depois veio a fazer efeitos no campo da ciência econômica diretamente. Ela é uma forma muito próxima do que a gente depois vai compreender na economia como transferências incondicionais de renda. Né? Mas existem as outras formas de transferências, transferências condicionadas da renda ou transferências condicionadas de moeda. Então, a transferência financeira incondicional, né, e a condicionada, né, elas vão formar esse grande sistema. O sistema da economia da dádiva é um tipo de economia observada agora do ponto de vista da oferta, da oferenda. Veja que nós falamos, né, primeiramente, do ponto de vista da produção, do produto e do serviço que era o ofertado. Agora a gente vai olhar a economia através da movimentação da oferta. Ela se articula, então, a partir de mecanismos que envolvem agentes reequilibradores, né, das relações e interações políticas e sociais, cujo o papel do elemento de doação é central, ou seja, o papel de uma moeda de cunho simbólico, que ela possui valor de reconhecimento por parte dos integrantes daquela sociedade, daquela economia. Ela é uma transferência de caráter incondicional porque ela não exige um compromisso de devolução na mesma moeda, ou seja, os sistemas de contrapartida por parte do agente receptor daquela moeda, né, podem ser os mais diversos. Né? Então, portanto, não é uma economia de mercado, porque ela não funciona a partir de oferta e demanda. Eu procuro, encontro o produto, adquiro o produto. O ofertante ou o produtor coloca o produto no mercado, me determina um X de preço, eu acho interessante e eu adquiro. Não. Né? Ela funciona de uma maneira diferente. Né? Ela funciona não a partir do sistema da escassez, da procura, né? Oferta e procura, mas ela é pensada como um tipo de economia de abundância. Ou seja, ela lida com os excessos econômicos. Né? Aquilo, né, que não é realizado simplesmente por um sistema de trocas entre partidas e contrapartidas na troca. Né? A troca agora vai ter um caráter de cunho simbólico. E ela, né, também não é feita a partir de um determinado tipo de contrato econômico que a gente conhece aí na oferta e na procura. A reciprocidade que funciona na dádiva é baseada num conceito muito amplo de doações, né? E que compromete o receptor com uma cadeia de doações. Então, nós vamos ver um pouco isso no pensamento de Marcel Mauss, uma corrente francesa da antropologia simbólica, que fala da dádiva como uma obrigatoriedade em dar, mas também uma obrigatoriedade em aceitar o que me é dado, ou seja, a recepção faz parte do sistema da dádiva. E é a obrigatoriedade seguinte de se restituir mais do que o recebido para o conjunto desse coletivo. Então, receber o dom é adquirir um poder de excesso, de excedente. Então, eu recebo e restituo numa moeda ainda mais valiosa, vamos dizer assim, no sentido de produzir mais efeitos do excesso na economia social. Né? Há uma bibliografia muito vasta, né, da antropologia econômica que discute essa problemática, né, e também conversa bastante com os grandes teóricos, né, das correntes marxistas, né, baseado numa noção de produção de excedentes. Né? Então, como uma economia do excesso, ela é uma economia do excedente, né, e ela pensa, então, que há um problema, né, de desordem social e de hierarquia social quando a gente tem uma produção de excessos, de muitos excedentes, sem finalidade alguma, que gerariam um acúmulo econômico,
que a gente chamaria de uma reserva contábil da sociedade, e que essa reserva, então, ela seria um agente instituinte do sistema de classe, segundo alguns teóricos da antropologia econômica de cunho mais marxista. Então, a aposta no gasto, a aposta no dispêndio, seria uma forma de redistribuir constantemente as riquezas, né? Então, seria como uma forma de não criar reservas contábeis e fazer com que a riqueza se movimentasse na sociedade, né? Então, existem vários estudos, né, que foram dedicados a essa temática, como os estudos dos fenômenos do Potlatch, né, do Kula, dentre outros, né, que demonstram que existem várias economias que funcionavam parcialmente, não integralmente, né, com formas de organização paralela de economias da abundância, né, visando ofertas mais gratuitas em termos de uma medida econômica, de uma moeda em comum, né, e trocas através de poder de influência, relações de poder em geral, relações de caráter simbólico, né, aumento dos laços sociais, né, etc. E tal, né. Então, grupos sociais que vivem em formatos de economia de abundância podem produzir desequilíbrios internos, né, e seria uma forma, né, criada, um mecanismo criado de escoamento da riqueza dentro do próprio grupo, ou seja, a riqueza está sempre em deslocamento, ela está sempre sendo escoada, se deslocando dentro do próprio grupo. Então, a todo momento, alguém produz o dispêndio. Alguém gasta porque tem excessos. Então, alguém, vamos dizer, enriquece e já despeja isso novamente no conjunto, né? Bom, a economia da dádiva e do dom também é associada a muitas teorias, né, simbólicas de sistemas festivais, sistemas festivos, né? E há alguns autores, né, que discutem essa antropologia econômica ligada aos conceitos de consumo, o consumo pensado como um mecanismo, né, moderno da consumação. Então, a gente vai observar que existem autores que analisam as festas mais rituais em economias, né, menores, em grupos, né, tribais, por exemplo, e a gente vai ver que há uma economia da dádiva também, que recorre a essa questão do dispêndio, por exemplo, na produção de negócios no show business, né? São as formas modernas do dom, formas institucionalizadas que nós encontramos hoje. E uma delas, por exemplo, são as bolsas, os financiamentos de carreiras universitárias, a compra de vagas nas universidades para redistribuição, né? A gente conhece muitos sistemas de donativos, de doações, por exemplo, nos sistemas de fundos de endowments nas economias nos Estados Unidos. E aqui a gente também tem formas modernas de produzir o dom. A doação é uma ideia de gerar um valor moral para o valor econômico. Ou seja, toda pessoa tem que pagar a sua dívida para com a sociedade, né? Vinculando-se a ela, né? Produzindo laços de solidariedade social, mas mais ainda, né? O doador ele ganha prestígio porque doa. E é isso então que a gente vai conhecer então como essa forma de transferência incondicionada da renda, né? Na economia contemporânea, quando a gente pensa em economias cognitivas, cultura digital, capitalismo cognitivo, os imateriais na economia, né, sociedade em redes, a gente também pode pensar como Donor, como Prahalad, por exemplo, né, formas da presença da economia da dádiva ou da economia do dom, um viés um pouco mais restritivo, né, na transferência incondicional de renda. Então, seriam os programas sociais, por exemplo, de um lado, com transferência de renda organizada pelo próprio Estado, né, também por organizações religiosas, né, sistemas filantrópicos, né, que vêm lá do sistema dos agenciamentos cristãos, né, da economia do cristianismo, né, que operam sempre com esses mecanismos, né? Então, bolsas, programas de bolsas sociais, programas de transferência de renda, poupança para estudantes, né, incentivos de cunho social, programas de renda destinado a artistas em situações de vulnerabilidade, programas baseados em determinados critérios, né, que estabelecem formas de quê? De redistribuição da riqueza na sociedade, né, envolvendo aí algum caráter de juízo
moral ou ético-político do próprio sistema econômico. Né? Mas também pode ser simplesmente uma forma de realmente realocar riquezas em situações de extrema vulnerabilidade, né? Investimentos que a gente consideraria investimentos de fundo perdido, né? Ou seja, investimentos que não produzem nenhum efeito de retorno, né, por parte daqueles que os demandaram. A transferência, então, se torna aí involuntária propriamente dita. O que é a transferência financeira condicional? Ela é um agenciamento em níveis internacionais ou em níveis nacionais de caráter governamental. Então, são programas mais específicos que atendem demandas muito particulares. Né? Então, a gente vai desenhar perfis de usuários de um certo serviço de renda e vai atender uma demanda específica desse usuário, na forma do incentivo público governamental, incentivos privados de agências internacionais, né? E aqui a gente poderia encontrar alguns casos de incentivo ao consumo e incentivo à cultura propriamente dita. Então, esses incentivos seriam formas de estímulos dados a uma comunidade, a um grupo, a um setor da sociedade, a uma empresa, a um tipo de empreendimento. Então, empreendimentos de negócios de mulheres, né? Então, empresas abertas por microempreendedoras mulheres, né? Então, esse é um perfil. Microempreendedores do setor artístico e cultural, né? Então, há uma demanda, um desenho de uma política de incentivo, né? E ele vai construir um mecanismo que tem uma contrapartida baseada na construção desse conceito de fomento, é fomentar. Né? Esse fomento ele vai, em geral, fazer o uso muito do que? De uma regra de tributação, que é um elemento que regula a relação dos governos, dos estados e das agências com o próprio mercado. Né? Então, elas operam com incentivos no campo da produção, e esses incentivos para operarem diretamente na oferta, né, eles precisam ser retidos de algum outro local, né, de uma ordem de caráter orçamentário, por exemplo, seja de um organismo público, seja de um organismo privado. E, basicamente, o que a gente conhece na atualidade, em grande parte, é o incentivo que vem de um campo chamado tributos, o campo fiscal. O Estado, então, atua em benefícios tributários. O que o Estado faz? Ele faz um tipo de renúncia fiscal de receita para o cofre público. Né? Então, ele opera com a quantidade que ele tem de uma receita prevista, né? E faz a renúncia. Mas ele também pode criar benefícios de cunho diretamente financeiro, que não são tributários. Os tributários são indiretos. Ele ia receber, ele não recebe, e aquela receita que ele ia receber se transforma no incentivo monetário aplicado diretamente no mercado, por exemplo, de acordo com esse perfil. Então, são investimentos no setor cultural, no setor artístico, então em artistas em situação de vulnerabilidade. Né? Investimentos financeiros são diretamente acionados por despesas do governo. Então, eles são subsídios do governo, são programas do governo, são subvenções públicas diretas, né? Que é o governo que elege a partir de suas comissões, de seus centros de avaliação, de seus técnicos, né? E diz, olha, né, vamos investir nisso. Então, a gente vai investir, por exemplo, em projetos, né? Então, a gente vai financiar. Né? Então, são fomentos diretos por mecanismos financeiros que o Estado faz. Né? Isso não está vinculado diretamente à receita, né? Então não é tributo, mas está vinculado ao que a gente chamaria de tesouro nacional. Né? Ou seja, o dinheiro que já está na mão do governo e que o governo então vai, numa política de créditos, disponibilizar através de algum fundo ou de um programa social que ele escolhe. Um dinheiro que está lá e ele é do governo, vamos dizer assim. Ele já está retido nas mãos do governo e o governo vai eleger uma política onde ele vai fazer esse programa, essa subvenção, esse tipo de subsídio. Então, incentivos são essas formas presentes, né, que estão presentes em várias formas de organização das economias do setor público. Né?
e envolvem muitos modelos. Aí a gente vai pensar os sistemas econômicos, os sistemas mais abertos, os mais planificados e os mistos. Então, conforme o sistema econômico, a gente vai ter uma maior presença ou uma menor presença, né, do Estado e desses mecanismos que são operados por esse agente, né? Mas mesmo em estados muito liberais, sempre haverá algum mecanismo de incentivo à atuação, né? Então é aí que a gente pode compreender um escopo amplo de incentivo à arte, incentivo à cultura, sob a forma, né, do fomento, do subsídio, mas também sob a forma do empreendedorismo cultural, né, da economia criativa, da indústria criativa, da lei do audiovisual, né, do investimento no artesanato, nos artesãos, né. Esses incentivos, então, se distribuem em campos de produção e de consumo, né? Então, eles podem ser voltados à produção, os agentes de produção, mas também podem ser voltados a incentivos de consumo, por exemplo, ingressos gratuitos, programa bilhete grátis, né, para o teatro, né, agregado a um tipo, você compra o ingresso e você ganha 2 passagens de ônibus para poder se deslocar, né? Então, é um mecanismo no campo de consumo, visando fomentar mais uh, elementos da esfera da distribuição, da circulação, da recepção e do consumo propriamente dito, quando há aquisição de algum bem ou de um serviço, né? Eles são movidos, né, em formatos de programas, né, e em formas de leis. E eles apontam efetivamente para uma complexa concepção de Estado, da presença e da intervenção desse agente institucional, que a gente viu lá com Marshall, né? Então, uma visão ético-política do próprio Estado, né? Mas também uma concepção, diriam os weberianos e também diriam os mais liberais, mais burocrática do próprio setor de produção cultural, do setor artístico, né? Então, aqui a gente faz referência àquele conceito do artista burocrata e a forma de gerar, né, e gerenciar os produtos e serviços através desses mecanismos de agenciamento, né? Então aqui a gente vai ter alguns, né, a gente vai encontrar, por exemplo, nas leis federais, né, a utilização dos mecanismos do imposto de renda, né, das contribuições, né, imposto de renda da pessoa jurídica. No Estado, o mecanismo central são os abatimentos utilizados no ICMS, né? No município, geralmente se usa, né, fundos criados a partir do ISS. Enfim, os valores vão variar conforme a riqueza dos estados e a riqueza dos municípios, né? E há os valores federais com projetos que redistribuem também, realocam esses valores conforme suas políticas de Estado, né? Então, políticas mais de desenvolvimento no norte do país, por exemplo, então pode haver um investimento nesse sentido, né? Então, do ponto de vista legal, o que envolve aqui sempre é algum tipo de renúncia fiscal, um certo compromisso de realocar recursos, né, que o Estado vai administrar para compor de uma forma diferenciada a própria receita pública, né? Eles podem vir da iniciativa privada para o setor público, podem vir de organizações sociais, podem vir de mecanismos internos do Estado, ministérios, agências, órgãos reguladores, instituições, né, programas de fomentos, etc. E tal. Bolsas, inclusive, entrariam aqui, né? Os mecanismos legais, né, podem ser confundidos muitas vezes, eles próprios, com a grande política pública, mas mecanismos legais são ferramentas, eles não são a política pública em si. Eles são ferramentas legais, são instrumentos, né, para aplicação, para o desenvolvimento de uma política pública, mas eles não são toda a política. Durante décadas, né, então nós vimos muitas críticas por parte, inclusive, do próprio setor artístico e cultural, de que as leis de incentivo se transformaram elas na própria política. Então elas espelhavam o relacionamento, né, e acabaram replicando uma forma muito mecânica de interação com o próprio mercado, com os agentes do mercado, que eram agentes financiadores dos projetos, né? Eu também queria, para finalizar, dizer que é muito complexo quando uma sociedade, quando uma política de governo e uma política de Estado constrói uma política pública, toda ela baseada em um número muito restrito de mecanismos, né? Um padrão muito pouco plástico, muito pouco abrangente,
que às vezes não está capacitado, por exemplo, a, a fomentar grupos excluídos, por exemplo, de todos esses processos sociais. Então a gente observou muito isso, né, no período da Aldir Blanc, depois, né, da Lei Paulo Gustavo, no período do Paulo Gustavo I, né, principalmente, que a gente foi descobrindo grupos que não se encaixavam, né, que jamais conseguiriam acessar essas políticas públicas porque eles estavam totalmente à margem daquelas condições mínimas que eram exigidas para poder acessar esses direitos dados pelo Estado. E por outro lado também, ela pode também engessar, né, o desenvolvimento e o aquecimento do próprio mercado. Então é isso, continuamos no próximo encontro.